Fala Dev, beleza? Eu sou o Pedro e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer uma autenticação real, com dados reais, né, no caso, usando o React Native. E galera, na verdade esse tutorial não vai só usar o React Native, mas ele também vai usar o UseState, que é o React. Então a gente vai usar aí dois componentes, né, o React e o React Native. E para quem não sabe, o React é o que compõe toda a nossa aplicação, né? O React é o que cria essas constantes e tudo mais que fazem as telas do app. Então, em toda tela que você for ir, em toda tela que você for, no caso, vai ter um componente lá React. Mas no vídeo de hoje nós vamos usar também o UseState, né? Que é um outro estado aí do React. Então, bora lá. Bom, eu já separei aqui uma telinha, né? Eu criei uma tela chamada Login Screen, que a gente vai poder criar aí o login normalmente. Então, tem o seguinte, aqui é, nós vamos usar também a status bar só para poder corrigir esse probleminha aqui, beleza? Não me julguem, tá? É um problema que mexe um pouco comigo, então eu vou mexer nisso aí, mas fica tranquilo que é rapidinho. E galera, o useState a gente vai se importar assim, ó. React, vírgula, aí abre chaves e digita useState. Existem vários tipos, né, de componentes no React, não só o useState, mas tem o useEffect, useState, vários outros também, né, mas o que eu mais uso é o useState e o useEffect, beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui importar o status bar também, para a gente poder corrigir esse probleminha ali. Status bar style igual a dark content, background color igual a transparente. Faltou fechar, né? Show. Bom, então agora vocês já podem ver que eu corrigi aquele probleminha ali. E agora a gente vai usar aqui a tela em si. Eu criei aqui essa view, mas eu também vou usar aqui o text input e o touchable opacity. Esses três componentes vão ser os responsáveis aí pela... Esses quatro, na verdade, vão ser responsáveis aí pela criação dos elementos na tela, né? Então, o Touchable Opacity vai ser o que a gente vai usar o botão para poder verificar a autenticação. O Text Input vai ser para colocar, né, as coisas que a gente vai usar. O Text vai ser para a gente escrever as coisas e a View vai ser para a gente visualizar a nossa tela, beleza? Lembrando também que você pode usar aí outros tipos de view, Safe Area View, Scroll View, tanto faz. Não vai impactar em nada aqui na autenticação, vai impactar só no design da tela em si. Mas enfim, vamos lá. Dentro dessa view aqui, eu já vou fechar aqui primeiramente ela. Eu vou criar um text e esse text vai se chamar, sei lá, bem-vindo. Assim. O que aconteceu aqui? Vamos ver. Que isso quebrou até. Ah, tá. Isso aqui. Acabou não fechando. Pronto. Então eu criei aqui esse texto bem-vindo. Você pode ver aqui que ele está um pouco afastado, né, no resto da tela. Isso porque dentro dessa view com o style de container eu coloquei um padding de 20. Ou seja, ele vai ocupar menos 20 pixels de toda a tela. Tanto na vertical quanto na horizontal. E aí a gente tem esse efeito aí um pouco melhor, beleza? Então vamos lá. Esse text aqui eu vou colocar o style nele mesmo. Que eu vou colocar um font size de um 22 e um font weight de bold, só pra gente poder ter aqui uma coisa um pouco melhor visualmente, ok? Eu também vou dar um top nele aqui de 100 pixels, que aí a gente consegue deixar ele um pouco mais alinhadinho aqui. Na verdade 100 não, vamos dar um 50 aqui, por causa do que já tem o padding aqui, então beleza, ficou um pouco melhor aqui visualmente, ok? Agora a gente vai partir para a parte do input de texto em si. Para fazer isso, a gente vai criar um text input. Opa, text input. Vamos fechar ele aqui e vamos criar um styles. Podemos colocar input box e beleza. Agora a gente vai precisar criar aí essa input box, né?
Para criar ela, a gente vai vir aqui na constante styles que a gente criou, e vamos digitar aqui input box, mesmo processo padrão aí de quando você cria um novo componente ou alguma coisa relacionada a estilos. Então, input box, background color, e a gente vai setar aqui a background color dele para EEE, que é quase um branco, mas um pouco mais escuro, ok? Aqui. Que aí a gente consegue ter uma visibilidade mais alta aqui da nossa caixa. Aqui, se a gente clicar, a gente já consegue ver aqui a função de... Aqui a gente já consegue digitar e tudo mais. E por que eu não criei uma view separada? Porque aí o texto em si já ocupa todo o espaço dessa caixa, ok? Eu vou também dar um border radius aqui de uns 30, mais ou menos, para ele poder ficar um pouco circular assim. Na verdade não de 30, vou dar um de 10 aqui. E aí eu vou colocar um top de 100 mais ou menos, para ele se afastar aqui da caixinha, né, de bem-vindo, né. Ok, eu vou dar um 150 aqui. E também vou dar uma margem vertical de 50 para ele poder ficar com a margem aqui nos dois. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que criar aí um placeholder para ele, né? Para ficar assim, ó. Placeholder igual a... Aí a gente coloca aqui e-mail. Eu vou botar uma estrelinha também, beleza? Só que aí que tá, esse placeholder aqui tá assim, né? Então eu vou colocar assim, ó. Seu e-mail. E aí eu vou só copiar esse aqui, colar aqui embaixo e colocar sua senha. Beleza, por enquanto tá bem simplesão. Opa, deixa eu botar uma margem vertical um pouco menor aqui. Beleza. Por enquanto tá bem simplesão, a gente já consegue visualizar aqui que tem o seu e-mail e a sua senha para você inserir. Mas a gente ainda precisa de alguma maneira de inserir aí os nossos campos, né? Deixa eu colocar um... Deixa eu ir mudando um pouco as cores aqui, só para ver se fica um pouco melhor aqui visualmente. Porque eu sei que o emulador, às vezes, a tela dificulta um pouco a leitura e tudo mais. Mas eu acho que não deve estar atrapalhando, não. Se estiver atrapalhando, me desculpem aí se estiver um pouco ruim de ler, mas acontece com o emulador, o brilho dele atrapalha um pouco, né? Mas, enfim. Agora a gente vai precisar fazer o seguinte. Dentro dessa tela aí, né, que a gente criou, a gente vai precisar criar duas coisinhas muito simples. A primeira é um botão e a segunda são duas variáveis, que é isso aqui, enfim. A gente vai melhorar também esse text input aqui, vamos colocar tudo bonitinho do jeito que é. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai ter que criar aqui as constantes, ok? Para fazer isso, a gente vai ter que remover aqui esse parêntese, vamos ter que colocar chaves, beleza? Por que o uso de chaves? Porque, opa, aqui não. Ué. Ah, tá, beleza. E aqui a gente vai colocar um return, assim, ó. E dentro dele vai ficar isso aqui. Aí sim vai ficar com ponto e vírgula. Por que a gente teve que fazer isso? Porque a constante, galera, é mais ou menos o seguinte. Imagine que tem uma... Isso aqui não... Imagine que a gente tem uma tela normal, igual a essa. Se a gente for adicionar uma constante dentro dessa tela, vai bugar o código. Por que disso? Porque a gente vai estar fazendo um outro esquema aqui para conseguir inserir a constante. Senão a gente teria que criar uma constante paralela a essa e ia ficar muito doido. Então eu acho melhor fazer isso aqui. Então aqui a gente já vai colocar aqui export default const export default login screen. E aí ele já vai exportar aqui a tela normalmente. E também, não, na verdade isso aqui a gente pode tirar e deixar aqui embaixo mesmo, do jeito que tava. E aí a gente só vai criar aqui as constantes. Então const, eu vou colocar aqui login email e change login email, tanto faz. E vou colocar igual a react ponto use, não, use callback não, use state. E vou colocar assim, dessa maneira. O que eu estou dizendo com isso?
Deixa eu dar um RR aqui no emulador, porque por algum motivo ele não tá mais detectando aqui a nossa tela. Vamos só esperar aqui ele fazer esse return, esse reload, porque às vezes realmente demora um pouco. Realmente buga aí a tela. Beleza, voltou aqui. Tá, a gente já tem aqui o nosso login e-mail e o change login e-mail. O que vai acontecer? O estado inicial dele vai ser esse aqui. Ou seja, se eu digitar aqui value igual a login e-mail, o valor que eu digitar aqui vai ser esse. E o que eu colocar aqui vai ser esse. Ou seja, se eu tentar digitar alguma coisa aqui, não vai funcionar nem a pau. Ó. Vocês vão ver aqui que ele vai sempre estar apagando. Ele nunca vai deixar eu conseguir digitar em paz. Por quê? Porque tudo que eu digitar aqui, ele vai estar pegando esse de novo. Beleza? Para corrigir isso, a gente vai criar aqui também o login senha, né? Login senha e change login senha. Aqui eu também vou colocar o value dele como login senha. E pronto, agora a gente já tem os dois text inputs aqui criados. A gente também vai criar o keyboard type. E nesse aqui eu vou colocar email address. E aqui embaixo eu vou colocar o security text entry para senha, né? E vou colocar true. Ou seja, ele vai ficar sempre como essas bolinhas aqui. Calma aí que de novo aqui o app acabou bugando. Vamos ter que reiniciar aqui de novo. De vez em quando acontece, tá, pessoal? Acaba que o Metro Bundle e ele ele não consegue achar do arquivo de rotas, porque ele não é o app.js, né? No caso aqui o index.js padrão. Como ele é um arquivo de rotas, às vezes a gente precisa reiniciar aqui o app para ele poder carregar todas as telas sem nenhum problema, beleza? Então, vou esperar aqui carregar a tela e quando carregar eu volto. Beleza, galera, eu voltei aqui. Eu tive que reiniciar aqui o emulador porque acabou que ele não estava se conectando ao Metal Bundle, mas agora que ele já está conectado. Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora, galera? A gente vai ter que criar aqui uma forma da gente poder alterar o texto sem que ele fique assim, ó, bugando, porque a gente não consegue digitar porque o valor inicial é esse aqui. Para fazer isso, a gente vai ter que criar aqui um onChange. Opa. onChangeText. E a gente vai ter que colocar aqui uma variável text, né, que é o que a gente quer assim, ó, que significa que a gente quer mudar um texto, beleza? Fazendo isso, né, a gente vai definir que o que a gente quer mudar realmente é um texto e não alguma outra coisa, porque tem como você criar outras variáveis, beleza? Então, onChangeText, opa, assim, vou colocar uma arrow function. E aí eu vou colocar change login senha. Eu vou dizer que o login senha é um text, uma string, melhor dizendo. E aí se eu digitar aqui agora em sua senha, pera lá que bugou aqui um negócio, calma aí. Acabei. Beleza, galera, voltei aqui, acabei bugando uma parada aqui. Mas é exatamente isso. A gente vê aqui também no onChangeText do login e-mail, a gente também consegue alterar normalmente. É porque, como eu disse, né, o emulador bugou novamente e aí eu tenho que resetar aqui de novo. Mas acaba acontecendo que se você fizer isso aqui, ele vai atualizar normalmente. Então vamos atualizar aqui de novo aqui o emulador. Eu vou falar aqui bugou normal. Beleza, galera, acabei tendo um problema aqui de novo com o emulador, acabou não resolvendo aqui o bundle, tive que reiniciar de novo.
E agora a gente já consegue digitar aqui, né, o texto que a gente quiser. E nesse método que a gente vai usar a validação, que é usando o value, beleza? Como a gente criou aqui essa constante login e-mail e login senha, né? Na verdade a gente criou 4 constantes, né? Que é o login senha, login e-mail, change login senha e change login e-mail. Para a gente conseguir validar todos esses dados, a gente vai ter que criar uma constante. Vamos criar aqui const. Vamos ver o nome para essa constante. Validar. Não. Validar ele. Põe, sei lá, check login. Checkout, que aí ele já fala os dois de uma vez. Const checkout igual a sync, que é do React. Abre parênteses aqui, fecha. Vamos criar uma arrow function e vamos abrir chaves aqui. Dentro dessa constante, a gente vai criar um if e vamos abrir aqui chaves. Dentro dessas chaves, a gente vai colocar login email ponto includes. O que é includes? Includes é incluir, ou seja, incluso. Então, por exemplo, se a gente quiser que o nosso login, ele só seja válido se tiver, por exemplo, o arroba, a gente coloca if login email ponto includes, aí abre outras chaves e coloca aqui a string que a gente quer, né? No caso, você não precisa necessariamente colocar em forma de string, você pode usar aí de outras maneiras também, mas no caso aqui eu vou estar usando uma string, beleza? E se você quiser adicionar mais coisas aí para poupar o tanto de if e else que você quiser, você coloca dois ex assim, né? Tipo o e da CIA, né? CIA. E aí você consegue colocar aí outras coisas, beleza? Então, por exemplo, e login senha igual a vazio, aí ele funciona, ou sei lá, você escolhe. E todo if precisa de um else, né? Então a gente abre aqui esses dois, perdão. E aí a gente abre aqui esses dois, essas chaves aqui, para dizer que aqui a gente pode colocar o nosso log, né, por exemplo. Então se eu quiser colocar console.log, e-mail válido ou algo do tipo. Eu vou colocar aqui, mas depois eu vou remover só para mostrar para vocês. Então eu vou colocar aqui e-mail é válido. E aí se eu vier aqui, né, vamos ter que passar aqui pelo mesmo passo a passo de iniciar um emulador. Beleza? Se eu digitar aqui ABC, no caso a gente não tem um botão ainda para validar, galera. Eu acabei esquecendo aqui do botão de validação. Então vamos criar aqui logo o botão de validação. Touchable opacity. onPress igual a checkoff, que é o nome da constante que a gente criou aqui. E aí dentro dessa touchable opacity aqui eu vou colocar um style igual a styles.login login button. E aqui dentro desse text eu vou colocar barra text. Vou colocar um texto de entrar aqui assim. Beleza, agora a gente já tem um botão aqui bem feinho. Vamos dar um login button só pra ficar um pouco melhor, né, galera? Então vou colocar um top aqui de 200 e aí a gente já consegue deixar um botãozinho um pouco melhor aqui. Background color F E. E a gente já tem a mesma cor aqui do fundo também. Border radius de 10 e uma rade de 10 também. 10 não, vamos por aqui uns 30. É um pouco melhor. Vou colocar também um justify content center e um alien items pro center também. Aí a gente já tem aqui um botãozinho bem padrão, né? Um botão bem meia culha mesmo, só pra gente poder testar aqui da maneira um pouco mais legal, né? A gente poder realmente ver aqui um botãozinho de entrar. Ok, agora que a gente já tem aqui o nosso botão de entrar com a variável checkout, se eu clicar aqui, né? No caso a gente vai ter que reiniciar aqui de novo.
Se eu clicar e o e-mail tiver aí o arroba, ele vai dizer que é um e-mail válido. Então se eu colocar aqui o arroba, ele vai dizer um log aqui, ó, e-mail é válido. Só que aí é que tá, o e-mail só com um arroba não é válido, né? A gente vai precisar de outras coisas aqui também. Então eu vou colocar ii login e-mail é maior que 0, ou maior que 3, pelo menos 3 caracteres. Porque senão o e-mail não vai ser válido, né? Então aqui ele não vai mais dizer nenhum log, tá vendo? Ele não vai mais dizer o log que o e-mail é válido porque só tem um caractere. Se eu botar ab arroba, ele também não vai funcionar. Eu tenho que botar abc arroba. Aí sim ele vai dizer que o e-mail é válido, beleza? Mas eu não vou me aprofundar muito nessa parte de login, e-mail é maior e tudo mais, porque aí já é um pouco mais além do que eu quero ensinar aqui nesse vídeo. Eu quero ensinar vocês a como validar. E aí, vou tirar aqui esse console.log para ele não ficar enchendo o saco depois. Eu vou colocar aqui um else, não fazer nada, né? E vou colocar um ponto e vírgula, porque eu quero aqui abrir outro if. Então, se login e-mail for igual a isso, calma aí, tem que ser assim. Se o login e-mail for igual a nada, ele vai console.log e-mail, o e-mail não pode ser deixado. Não, vou colocar assim: todos os campos precisam ser preenchidos para continuar. Então eu vou colocar assim: se o e-mail for igual a vazio, né, ou seja, não tiver e-mail e login e senha também não for, aí ele vai dizer que todos os campos precisam ser preenchidos. Else console.log campos, todos os campos foram preenchidos com sucesso. Ou seja, se eu apertar aqui agora entrar, ele vai dizer que todos os campos precisam ser preenchidos. Mas se eu digitar 2 A's aqui, ele vai dizer que todos os campos foram preenchidos com sucesso, beleza? Então, se não tiver nada, ele vai dar esse erro aqui. E se tiver, ele vai dizer que todos foram preenchidos com sucesso. Essa é uma maneira da gente entender aqui o que está acontecendo. E você também pode melhorar isso colocando aí o que o usuário digitou, né? Mas aí já é um pouco mais além também do que eu quero ensinar. Na verdade, depois eu vou fazer um vídeo aqui dizendo como criar logs assim maneiros, né, para você poder realmente ver ali como que tá, o que está acontecendo no seu aplicativo. E vamos fazer aqui agora então a parte de usuários. Então, agora que o if e o else já foram preenchidos, agora a gente vai criar outro if, que é se o login e-mail for igual a, sei lá, vou colocar admin e login senha for, login senha for igual a, vamos ver aqui, teste, aí ele vai dizer console.log, eu vou colocar assim 3 hashtags assim, só para ele poder dar um espacinho assim. Eu vou colocar assim, autenticado com sucesso, só para ele poder dar um espaço aqui, porque o log ele acaba ficando muito cheio, porque ele fala os erros também, tá vendo? Então acaba ficando muito cheio, e aí assim é a melhor maneira da gente testar. Então beleza, se o e-mail for igual a admin e a senha for igual a teste, ele vai dizer que foi autenticado com sucesso. Agora eu vou criar um else console.log vou colocar assim, lamentamos, mas o usuário inserido não foi encontrado. Ou seja, se, por exemplo, eu digitar aqui admin, haha, e a senha ainda for igual, ele vai dizer que todos os campos foram preenchidos, mas que o usuário não foi encontrado. Se eu digitar admin e a senha eu colocar ABC ao invés de teste, ele vai dizer que o usuário inserido não foi encontrado.
Ou seja, são infinitas possibilidades de fazer cadastro com isso aqui. E se você quiser colocar mais usuários, você depois desse if aqui, você pode criar essas duas barras aqui, né? Que no caso eu estou no Windows, se você apertar Shift e apertar no barra assim, ó, nesse barra aqui, nesse barra aqui, aí você consegue digitar esses duas barras invertidas, né? Aí você pode criar outro usuário, então login e-mail igual a pedro@gmail.com, que aqui eu quero que ele tenha um includes aqui, e login senha for igual a Pedro Henrique Dev. Ou seja, aqui eu já estou criando outro usuário. Essa barra, galera, significa ou seja, ele vai estar fazendo uma verificação. Se esse login aqui e a senha tiverem ok, beleza. Eu posso inserir qualquer coisa, qualquer usuário que eu quiser. Por quê? Se isso aqui ou isso aqui foi digitado, aí ele vai dizer o que eu quero, entendeu? A barra é um ou. E aí você pode criar vários usuários, infinitos até, se você quiser. Você vem aqui, coloca a barra no final, coloca outro usuário, barra no final e etc. Só se lembra que no final ele não pode ter barra, porque senão ele vai estar executando um ou infinito, né? Não vai ter um usuário para poder testar. Aí vai dar erro em todo o app, tá vendo aqui que ele dá erro? Porque tem barra no final, sendo que não era para ter barra no final. E aí, beleza, vamos tentar aqui agora me autenticar com outra senha. Então vou colocar aqui admin, mas a minha senha vai ser Pedro Henrique Dev. O usuário inserido não foi encontrado. Por quê? Porque a senha que eu inseri é de outro usuário. Ele só vai validar se o usuário aqui for pedro@gmail.com. Aí ele vai dizer autenticado com sucesso. Por que isso? Porque aqui especificamente eu estou dizendo, se o usuário for admin e a senha for teste, não tem como burlar isso. Isso é um banco de dados que você montou para essa tela em específico, entendeu? Mas acontece que se você quiser criar uma autenticação global para todo o aplicativo, você vai precisar usar o Async Storage para você poder armazenar esses dados e depois pegar eles em outra tela, entendeu? Porque senão não vai funcionar. E aí, ou então você também pode criar um arquivo, né, de usuários e senhas para você poder inserir, que aí você vai ter infinitas possibilidades aqui, né? Ele sempre vai estar testando. Então você pode criar um login e senha para um usuário em específico, é, usando apenas um scriptzinho. E aí quando você quiser adicionar um novo usuário, ele vai pegar os dois usuários que você criou primeiro e depois ele só vai adicionando na lista. Para você no código não vai aparecer, mas ele vai estar lá no seu banco de dados para quem baixar o aplicativo poder usar, beleza? Então é isso, galera. Como eu disse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele seu like, compartilha também com seus amigos, porque bolar um esquema para poder criar, né, um script assim de login foi um pouco complicado, demorou um tempo e por isso também que eu quero me desculpar por ter saído um tempo aqui do YouTube. Mas acontece que eu estava mais focado em postar coisas no meu blog, porque para quem não sabe, eu tenho um blog de programação e lá eu tava vendo algumas coisas assim, usando style de components e tudo mais, estava postando lá. E para quem acompanha aí o blog e o canal do YouTube, sabe que lá eu também posto todo domingo algum novo artigo. E é isso, galera. Mil desculpas aí por o tempo que eu fiquei fora, mas eu espero ter compensado esse tempo aí com esse esquema aqui. E se puder compartilhar aí com seus amigos e também com seus familiares, né, que querem iniciar no mundo da programação. Esse é um tutorial bem simples, né? Se você vê com calma, você consegue pegar rapidão. Eu inclusive fiz esse script aqui, mas você pode fazer abreviar ele, né? Tentar deixar uma forma mais simples, ou então fazer com que ele realmente pegue um valor de um banco de dados ao invés de um arquivo dentro do próprio projeto para funcionar aí o seu esquema de login e de cadastro, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos e vou ficando por aqui. Valeu!